Irmãos, vocês vão receber agora uma apostila que é a... Podemos sentar, queridos? Podemos todos sentar. Deixa eu explicar tudo direitinho para vocês. Como é que vai funcionar agora? Nós vamos começar uma outra série, tá? Essa série vai ser conduzida por mim, pelo Carlos e pelo irmão Reginaldo. Quando termina essa série? Termina no mês que vem, nos últimos 2 domingos, que é o Carlos que vai encerrar. E a partir daí vamos começar um novo estudo que eu vou falar sobre isso agora também. Mas vamos lá, vocês estão recebendo aí uma apostila e uma folha separada. Tá? A apostila é a apostila oficial da IBC, de toda a doutrina que nós seguimos. Deixa eu deixar bem claro, não é uma doutrina da IBC, é uma doutrina apostólica que a nossa igreja, cumpre. Porque é a doutrina que está na palavra de Deus. Tá? Então não tem nada aí que foi criada pelos pastores ou pelo pastor Alan, nada disso. Tá? Essa doutrina aí está toda ela no livro de Atos, tá? Que é a doutrina apostólica e até a doutrina que nós seguimos, que é a palavra de Deus. Então nós vamos estudar aí todas as doutrinas que sustentam a nossa fé. Então, o que eu vou pedir para vocês, essa apostila, meus irmãos, é para vocês trazerem todas as escolas que virão, todas. Não deixe em casa, não deixe dentro da gaveta. Tá? Está aí para vocês escreverem atrás, rabiscarem, fazerem o que vocês quiserem, mas tragam essa apostila, porque ela vai ser fundamental. Né? Eu vou dar os 2 primeiros temas, né? Vou trabalhar esse domingo hoje, né? E no domingo que vem não teremos culto, né? Porque estaremos em uma outra atividade lá em Itaboraí, junto com a igreja de Itaboraí. E no domingo seguinte eu estarei de novo. Depois o irmão Reginaldo assume por mais 2 domingos e o Carlos encerra com os últimos 2 domingos do próximo mês. Os temas, meus irmãos, são todos aqueles bem conhecidos, mas que nós precisamos massificar isso, porque, como eu falei, é doutrina apostólica. E nós dependemos desse conhecimento, dependemos dessa sustentação para que tenhamos uma fé firme no meio de tanta loucura que tem sido falada por aí, totalmente fora da palavra de Deus. Então nós vamos convergir para dentro da palavra e aprender realmente aquilo que alicerça a nossa fé. Amém? Muito bem. Cleide, e essa folha separada da Trindade, por que você não colocou junto? Uma razão muito simples. Tá? A Trindade, eu estou dando apenas digamos assim, um adendo, mas é Cleiton que está fazendo, entendeu? Sou eu que estou fazendo. Então, não que não tenha Trindade dentro dá para o Carlos também, tá? Depois. E não é que na apostila não tenha sobre Trindade, mas eu quis abrir um pouquinho melhor, até mesmo para ter um entendimento mais correto. Então, deixa eu abrir aqui o meu estudo, para que a gente possa outra coisa importante que eu quero dizer para vocês. Vocês viram que ontem nós colocamos uma pesquisa, de uma pergunta apenas, tá? Como é que funciona aquilo ali? Aquela pesquisa ela é anônima. Deixa eu abrir aqui primeiro. Aquela pesquisa ela é anônima, quer dizer, ninguém vai saber quem é que escreveu ali. Você vai colocar todas as dúvidas que você tem dentro da palavra. Não importa qual o tema, não importa qual a dúvida, você coloca ali. Tá? Se você não tem dúvida nenhuma, Cleiton, não tenho dúvida nenhuma. Tá? Tô bem. Ótimo. Então você vai fazer uma sugestão ali sobre qual tema você gostaria que fosse abordado na escola bíblica dominical. Gente, qual é o objetivo disso? Um único objetivo: nós sermos mais efetivos aqui dentro da escola. Tá?
atingirmos realmente aqueles pontos importantes. Tá? Quem foi que criou essa pesquisa? Foi o Carlos, uma ferramenta maravilhosa. Então, nós estamos lançando isso agora. Caso você quiser falar sobre isso, é até bom, enquanto eu abro aqui. Pai do Senhor, meus irmãos. Só para explicar uma coisa. Como o Cleito falou, a gente não sabe quem está mandando as perguntas. Tá? Então, é bem impessoal mesmo. A gente não vai saber quem está mandando. E a outra questão é que aquele formulário ele pode ser usado várias vezes. Né? Você chegou hoje, você acordou, você está com uma dúvida. Você pode chegar, abre aquele mesmo link, preenche, bota lá o que você está pensando. É interessante se o irmão puder colocar o versículo, o capítulo, né? E explicar bem qual é a dúvida, entendeu? E enviou. Aí passou, sei lá, uma semana. Aí você está lendo lá um livro e, poxa, não entendi isso aqui direito. Depois a gente vai fazer a curadoria disso tudo, a gente vai pegar, vai juntar tudo isso e vai agrupar de forma que a gente possa abordar os assuntos de uma vez só. Né? A gente chegaram aqui 50 perguntas sobre o livro de Apocalipse. Eu tenho dúvida com o que é isso aqui, o que é aquele bicho que está lá, o que é o cordeiro, o que é isso. Beleza, a gente vai juntar isso tudo e aí a gente vai preparar um conteúdo para trazer aqui. Hoje a gente vai tratar esse grupo de perguntas. Eu tenho dúvida no Antigo Testamento. Aí um tem dúvida do livro de Reis, outro tem dúvida do livro de Gênesis, outro tem dúvida... A gente vai juntar isso tudo e vai tratar no Antigo Testamento. Entenderam, irmãos, como é que é? Peguei o linkzinho, cliquei, ele abre o formulário. Preenchi ali e coloquei. A minha dúvida é no livro de Reis, no capítulo 2, por que aconteceu isso? Eu não entendi. Porque se a palavra de Deus diz aquilo, não sei se assim... A gente vai tentar sanar todas essas dúvidas, todas as possíveis contradições que alguém possa estar encontrando, todo esse tipo de coisa, só que a gente vai fazer uma curadoria, vai juntar tudo para abordar de uma vez só. De repente a gente faz até num sábado para poder ter mais tempo, entendeu? Para a gente poder tratar tudo de uma vez. Então a ideia é essa. Amém, irmãos? Todos entenderam qual é o propósito? Quando você abre o formulário, se você tiver logado no teu Gmail ou em alguma conta do Google, vai aparecer lá em cima o seu e-mail. Mas aquele e-mail não é enviado para a gente. Aquilo ali é uma funcionalidade do Google. Para quê? Se você estiver preenchendo o formulário e aí você desligou o telefone, por exemplo, ou faltou luz, ele mantém aquilo salvo para você. Entendeu? Outra coisa que confunde às vezes também é porque embaixo desse e-mail fica escrito assim, obrigatório. Aquilo ali é só um labelzinho para marcar que todos os campos que estão com asterisco são obrigatórios. No nosso caso, o formulário tem um campo só. E é claro que esse campo é obrigatório. Se você vai mandar a pergunta vazia, não tem como responder uma pergunta vazia. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Amados, tudo são atos, né, que nós estamos cumprindo para podermos tornar a escola bíblica mais dinâmica. Em muito breve, nós vamos ter uma parte audiovisual também. Já estamos trabalhando nisso. Em breve, vocês vão ter aqui vídeo, né? Vai ter alguma coisa aqui, que eu e Carlos estamos planejando, e em nome de Jesus, espero eu, até o final desse ano, já está com isso implantado aqui. Justamente, irmãos, para podermos enriquecer o estudo da escola, entendeu? Para a gente aprender mesmo, né? E sair daqui sabendo, não fazer uma coisa mecânica, fazer por fazer, né? Para Deus, nós não podemos agir dessa maneira. Nós podemos fazer melhor, faremos melhor. Tá? E pelo menos Carlos e eu, eles têm se empenhado muito nesse sentido. Amém, irmãos? Vamos abrir lá as apostilas, então. Opa! Assim, que eu acho interessante, até para pessoas que estão começando, né, no caso se batizou agora, é fazer um panorama completo da Bíblia, desde o Antigo até o Apocalipse, né? Para a pessoa entender o que foi, o que é Gênesis, do que se tratou Gênesis, Deuteronômio, beleza, para a gente poder ter uma base, né? Principalmente as pessoas que não conhecem ainda e ficam bem perdidos, sem saber os números, o que fala números, entendeu? Eu acho que é interessante fazer um panorama, assim, breve, não precisa ser entrar muito, mas só para a pessoa ter uma base, entendeu? Posso? Posso? Por favor. Amém, irmãos.
Há 2 semanas atrás, a gente estava conversando aqui, eu e o Cleiton, e a gente estava tocando justamente nesse assunto, né? Que existem alguns estudos que a gente já deu aqui, que a gente considera que dentro do nosso calendário, eles deveriam ser recorrentes, né? Salvação, santificação, todos esses estudos a gente pretende colocar eles no nosso calendário da igreja como estudos recorrentes. A gente só está vendo uma forma da gente encaixar isso para também não ficar uma coisa. A gente não tem condições hoje de separar a escola, né? E também a gente precisa fazer de forma que a gente tenha uma adesão, né? Que a gente tem que vir para cá, a gente tem que, né, abrir o salão e tudo, e seja bom para todo mundo, entendeu? De repente a gente ter esse material gravado, de repente é uma opção. Só que a gente também entende que quando a gente tem um material gravado, às vezes você não tem a dinâmica da pergunta e da resposta. Então eu também estou pensando em algumas coisas nesse sentido, que seja algo iterativo, mas que também possa dar uma liberdade para ser executado, entendeu? Para quando as pessoas forem chegando, a gente sempre tem isso no nosso ciclo, porque são dúvidas, né, que são comuns, né, a todos, né? Então, assim, a gente tem pensado nisso também. Amém? Amém. Por que que nós aqui estamos fazendo algo que é comum para todas as IBCs do Brasil? Irmãos, somos um corpo, né? E esse estudo aí está sendo feito em todas as outras IBCs também, tá? Então, nós estamos aderindo ao mesmo comportamento. Agora, deixando claro que existe esse planejamento, né, que o Carlos está fazendo, que já está sendo montado, e muito breve isso vai estar sendo aplicado aqui, porque eu sei que os irmãos têm, nós sabemos, os irmãos têm muitas dúvidas. E é uma coisa perfeitamente natural, gente, não tem nada errado nisso. Dúvida foi feita para ser sanada, respondida, dirimida, né? Então você não pode guardar dúvida para você. Então, preste atenção naquela pesquisa, porque é ela que vai dar o norte para nós de como nós devemos proceder em relação à escola bíblica. Amém? E aí nós só vamos acrescentando ferramentas, né, justamente para tornar a escola muito dinâmica, para que você aprenda mesmo. Amém? A ideia é essa, o objetivo é esse. Amém? Vamos abrir nossas apostilas então? Vai ter muita parte de leitura, tá? Mas eu peço que vocês leiam junto comigo, prestem atenção em tudo que está escrito aqui. Essa apostila foi toda ela idealizada pelo pastor, pelo próprio pastorado, tá? Ele queimou a pestana para poder fazer isso aqui. Então vamos seguir essa orientação. Amém? Então começando, deixa eu ver que horas são, para a gente não perder o horário também. Amém. Jesus Cristo é o nosso fundamento, a base da verdadeira fé cristã. Este fundamento é a própria palavra de Deus, uma vez que Cristo é o Verbo que se fez carne. Não é possível se receber Jesus e, ao mesmo tempo, se rejeitar a Escritura. Isso não existe. Tá? A pessoa que diz, aceitei Jesus, ou como a gente vê muito artista falando aí, eu sou de Cristo. Mas ele rejeita completamente o que a Escritura manda um cristão fazer. Então não tem como, gente, isso não existe. Né? E a gente precisa entender, não tem como nós separarmos essas coisas. Tá? Se você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, então você faz o que ele determinou na sua palavra. Amém? Continuando. De rejeitar as Escrituras que nos revelam a seu respeito. Portanto, é na Bíblia Sagrada que encontramos a base sobre a qual se sustenta a nossa fé. A nossa fé, ela é bíblica, ela não é em cima de conceitos humanos ou de achismos. Tá? Muita historinha por aí que vocês conhecem, fora da Bíblia, e infelizmente muitos cristãos adotam, né, como fundamento da fé. Esse fundamento que é Cristo se desdobra em grandes verdades claramente reveladas nas Escrituras Sagradas. São fatos que podemos organizar em tópicos muito importantes, os quais, uma vez reunidos,
nos apresentam uma correta visão do mundo, ou seja, uma cosmovisão segundo a perspectiva bíblica, e não segundo o que a cultura e a sociedade tentam nos impor. A palavra cosmovisão fala de um entendimento subjetivo, tá? Onde você contempla as relações humanas, você contempla a visão de mundo. Então, isso é cosmovisão. É quando você amplia o teu horizonte, abarcando todas essas situações que o mundo nos dá, que nos apresenta. A sua vivência nele, o seu dia a dia, né? Como é que você enxerga isso? Tá? Só que a cosmovisão bíblica é para onde nós puxamos todo aquele que segue a Jesus. Então ele diz aqui, nossa cosmovisão não é baseada em conceitos onde a cultura determina ou a própria sociedade determina. É importante que tenhamos nossa cosmovisão corrigida antes que conheçamos os ensinamentos de Cristo. Do contrário, torna-se difícil a compreensão da importância de que ele nos ordenou. E como pode alguém querer obedecer àquilo que não compreende? Fica complicado, muito difícil. Como é que você vai obedecer Jesus se você não conhece Jesus? Né? Possível, não tem como essa relação acontecer. As verdades fundamentais que veremos a seguir partem da premissa de que a Escritura com a Escritura se interpreta. Essa é a regra mais elementar de uma exegese, né? Então, o que acontece? A própria Bíblia responde a ela mesma. A parte linda da Escritura é essa. Tá? O Carlos falou umas coisas aqui, uma certa feita, que eu achei maravilhoso o que ele falou, porque quando ele explica, né, ele abre bem a coisa, e ele diz, você está com dificuldade num determinado texto, sobe 2, 3 versículos, ou desce 2, 3 versículos, ainda não compreendeu? Sobe mais um pouco, amplia, até você encontrar a resposta, porque ela está dentro do contexto. Então, a própria Bíblia te ensina como estudá-la. E você tem todas as respostas, até mesmo para aqueles textos mais dificultosos, mais difíceis de compreensão, mas na Bíblia você tem a resposta para isso. Lembrando sempre, irmãos, não se forma nenhum tipo de pensamento ou doutrina bíblica sem que a própria Bíblia corrobore aquele ensino em outras partes dela. O que acontece muito com a heresia hoje, e a gente vê as seitas fazendo, é retirando porções bíblicas e dizer, não, mas a Bíblia diz isso, aqui, ó, está escrito. Não é assim que a coisa funciona. Tem que ser corroborado dentro da própria Bíblia. Continuando, querido. O que, em outras palavras significa dizer que a Bíblia explica a própria Bíblia, ou seja, não se tratam de ideias particulares, mas sim a Bíblia explicando, concordando com a própria Bíblia. Isso pode ser comprovado pelo exame das referências bíblicas e aparecem logo abaixo de cada sentença. O que vocês vão ver, cada tópico que nós estudarmos tem uma série de textos, né? São muitos mesmo, e não são exaustivos, tá? Existem outros textos, se você desejar pesquisar e acrescentar, faça isso. É uma maneira de você aprender, ok? Cada lista de referência não é exaustiva, podendo acrescentar-se ainda mais textos bíblicos, porém, já é o bastante para se confirmar a veracidade das doutrinas que claramente se revelam nas Escrituras. Então, o que as Escrituras revelam? Aqui começa a nossa jornada. Deus é o único Criador, possuidor e sustentador da vida e de todo o universo, o qual, mesmo sendo espírito e invisível aos homens, é o único em quem devemos ter fé, o único digno de receber adoração e de toda glória, honra, majestade e poder, sendo desde sempre um só Deus, completamente santo. Preste atenção nesses atributos. Completamente santo, eterno, sábio, perfeito,
imutável. Deus não muda, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo amanhã. Tá? Imortal, onipotente, onisciente, onipresente e presciente, mas também se revelando distintamente como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo estes iguais nos atributos divinos e no mais puro amor, que se manifesta em plena verdade, justiça, misericórdia, benignidade, bondade, longanimidade, humildade, fidelidade, zelo e ira contra o mal. Deus se ira contra o mal, porém com ofícios distintos e sempre harmônicos. Agora, vocês estão vendo aí? Olha a quantidade de texto bíblico. Obviamente, nós não vamos lê-los todos, mas vamos fazer o seguinte, vamos sempre separar 3 textos, 4 textos no máximo, de cada tópico, para a gente ter a visão bíblica sobre o tema. Então, vamos lá. Eu vou pedir para a irmã Helena abrir em Gênesis capítulo 1, verso 1. Eu vou pedir para o Diego, por favor, abrir em Números 23, 19. E vou pedir para a Janete, agora vamos lá para o Novo Testamento. Tem aqui? Tem. Não tem. Tem sim. Vamos lá para o Novo Testamento. Janete, você, por favor, abra em Romanos, capítulo 3, capítulo 3, versos 23, 29 e 30. Ó, Romanos, capítulo 3, versos 23, 29 e 30. Essa é a Janete. Bom, quem está com Gênesis pode ler. Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Amém. No princípio, Deus, as 3 pessoas da Trindade, Deus fez os céus e a terra. Diego. É Números 23, 19, né? Isso. Deus não é como os homens que mentem. Não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Amém. Exalta a imutabilidade da pessoa de Deus. Deus é imutável. Ele não muda. Naquilo que ele fala, ele cumpre. A própria palavra diz que ele vela pela sua palavra para a cumprir. Amém? Janete, por favor, Romanos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É porventura Deus somente dos judeus e não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a incircuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Amém. Amém. Então, agora, antes de nós passarmos para falarmos das 3 pessoas da Trindade, vamos agora para essa folha separada. Gente, olha só. Tentar, digamos assim, eu falei isso naquela introdução que eu fiz, naquele dia que o irmão Reginaldo não esteve conosco, tentarmos falar sobre Deus, expor a forma dele proceder, de agir, a pessoa dele, o que ele é, enfim, é complicado para nós humanos, por uma simples razão, irmãos, é aquilo que eu falei da outra vez. Deus, ele é perfeito, perfeito. O conceito de perfeição nós não temos, porque somos falhos, somos humanos. Então, tentem entender isso. É impossível para nós humanos, tá, ter um entendimento correto sobre o que é perfeição. Porque não existe nada perfeito no nosso dia a dia, na nossa vivência, a partir de nós mesmos, que somos imperfeitos. Não há nada que nós venhamos a fazer, que façamos, qualquer obra das nossas mãos, que façamos de forma perfeita. Não tem como acontecer isso.
porque somos imperfeitos. Então, o que acontece? Nos aproximamos o máximo possível dessa perfeição em algumas áreas, mas não é perfeito. Entendem? Então, não é uma experiência que nós temos vivência nela. Nós não temos um entendimento de perfeição da forma como é. Da forma como é. Então, Paulo, quando diz assim, quando nós estivermos diante de Jesus, nós vamos ver como ele é realmente. Tá? Porque esse conceito de perfeição, o máximo que nós podemos fazer é nos aproximarmos o máximo possível, para podermos ter, digamos assim, alguma ideia sobre isso. Então, o que nós vamos entender sobre a Trindade, por exemplo? Como é que funciona a Trindade? De acordo com este mistério, acompanhe comigo a leitura nessa folha separada. De acordo com este mistério, dá uma pausa, é um mistério. Esse é o primeiro ponto que nós temos que ter em mente. A Trindade é um mistério. Então, desconfiem de alguém que chega aqui e fala assim, olha, sei tudo de Trindade, meu irmão, sou PhD, anelzão no dedo aqui, ó, sei tudo. Tá? Pode perguntar o que quiser, desconfie, porque é um mistério, para nós é um mistério. Amém? É um mistério central do cristianismo. Existe apenas um Deus em 3 pessoas. Apesar de distintas uma da outra nas suas relações de origem, nas suas relações uns com os outros, são considerados como um todo. Aí a coisa já começa a ficar complicada. Já começa a complicar, não? 3 pessoas formando um todo, uma única coisa. Já começa a dar nó na cabeça. Então vamos lá. Uns com os outros são considerados como um todo, coiguais, ou seja, as 3 pessoas são iguais em tudo. Não existe diferença nenhuma em nenhuma das 3 pessoas. Então elas são coiguais, coeternas. As 3 pessoas são eternas, né? Consubstanciais. O que quer dizer isso? Consubstanciais quer dizer possuem a mesma substância, não são diferentes na sua constituição. E cada um é Deus completo e inteiro. Assim, toda a obra da criação e da graça é vista como uma única operação comum de todas as 3 pessoas. A irmã Helena leu lá, e criou Deus os céus e a terra, as 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. E nós vemos lá, se eu não me engano, em Provérbios, tá? Quando o pai estava declarando, criando as coisas, o filho estava corroborando a obra. Acho lindo, aqui é um poema, assim, uma coisa linda. Se você ler ali, você vai se perder ali, você vai ver que coisa maravilhosa, tá? A cooperação de Jesus na hora da criação. Assim, toda a obra da criação e da graça é vista como uma única operação comum de todas as 3 pessoas divinas, em que cada uma delas manifesta o que lhe é próprio na Trindade. Bom, para aí de novo, pausazinha. Temos que entender o seguinte, aquilo que eu falei da vez passada, eles é quem determinaram como é que ia ficar esse negócio. Isso aí é eles. Tá? As 3 pessoas da Trindade determinaram, ó, você vai ser o Pai, seu Filho, você é o Espírito Santo. Essa escala de atribuições, essa escala de quem é o Pai, de quem é o Filho, que é o Espírito Santo, eles resolveram entre si. Dessa maneira colocaram, entendeu? Não é porque teve alguma situação externa, tá? Pedindo para eles serem assim. Não, decisão deles, decidiram dessa maneira. Continuando, irmãos. E que cada uma delas manifesta o que lhe é próprio na Trindade, ou seja, cada uma age dentro da sua esfera de ação. Como é que funciona? O Pai
é o pai é quem determina as coisas, o Filho é quem executa e o Espírito Santo é quem corrobora aquilo que o Filho fez. Ou seja, quando o Pai decidiu pela salvação do homem, Jesus se apresenta como o executor dessa missão. Tá? E aí Jesus vem para cá, cumpre aquilo que o Pai determinou, porque ele declara isso em todo o ministério dele. Eu vim aqui cumprir aquilo que o meu Pai me mandou fazer. Ok? Então ele vem como executor dessa missão, aí ele cumpre a missão, volta para o Pai, e aí o Espírito Santo vem para o quê? Para fazer aquilo que Jesus falou que ele ia fazer. Ele vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho ensinado. Então o Espírito Santo é o nosso ensinador de justiça, é quem corrobora toda a obra de Cristo. Por isso que a igreja é totalmente controlada pelo Espírito Santo. Amém? Continuando, irmãos. De modo que todas as coisas são a partir do Pai, através do Filho e no Espírito Santo. Vou pedir para Luana, por favor, abre aí Mateus 28, 19. Mateus capítulo 28, verso 19. Ou leia o que está escrito na folha, já está na folha, inclusive. 19, né? Isso. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, de todos os versículos que existem na Bíblia, fazendo referência à Trindade, esse para mim é o mais, sabe, aquele versículo que selador, né? Ele fecha, não tem como você argumentar em cima disso aqui, porque nós vemos aqui Jesus dizendo, façam discípulos e batizem esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, as três pessoas. Amém? Agora vamos lá. A palavra Trindade não está contida na Escritura. Não existe essa palavra na Bíblia. Porém, agora preste atenção nisso, tá? Nem há uma doutrina expressamente formulada da Trindade. Por que não existe uma doutrina assim, já pré-estabelecida, com todos os pontinhos ali? Irmãos, por isso que eu acabei de falar, Deus é insondável. E o conceito de perfeição, nós não temos consciência dele. Então, como é que você cria uma doutrina em cima disso? Porém, gente, agora preste atenção nesse pedaço aqui. Pelo contrário, de acordo com a teologia cristã, as Escrituras testemunham a atividade de Deus, que pode ser entendido apenas em termos trinitários. Então, simples assim. Não tem como nós compreendermos Deus se não for dessa forma. Eu já conversei com muita gente, irmãos, muita gente mesmo. Já ouvi pessoas dizendo para mim o seguinte, tem o Pai, tem Jesus, mas o Espírito Santo é a natureza de Deus. Gente, aonde está isso na Bíblia? O Espírito Santo não é a natureza, o Espírito Santo é uma pessoa que pensa, raciocina, tem ações, tem sentimentos, tá? Como qualquer uma das outras duas. Pessoas, estamos falando de indivíduos, pessoas, precisamos ter essa compreensão. Na realidade, quando você fala de trindade, você não olha para três deuses, você olha para um único Deus, porque eles formam uma essência. E é para isso que nós olhamos. Quando nós olhamos para Deus, olhamos como se fosse um ser, quando na realidade são três pessoas, não são três manifestações. Não é Deus se manifestando de três formas diferentes. Gente, são três pessoas, isso tem que ficar muito claro na nossa cabeça, mesmo que nós não entendamos direito. Tá? São três pessoas que, por causa da sua unicidade, vamos dizer assim, por causa da sua pureza,
por conta da sua, né, que eu posso dizer, da sua perfeição, tá? Corroboram numa mesma direção. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Olha, esse exemplo, ele é muito pálido. Não é o exemplo da casca de ovo, do 3 em 1, misericórdia. Esses exemplos não funcionam, tá? O exemplo que eu vou dar para vocês, ele é simples, é a nossa realidade, porém está anos-luz do que é a Trindade. Mas pelo menos nos dá uma compreensão. Como é que se forma o governo brasileiro? O governo brasileiro ele é composto por três poderes. Amém, obrigado. Por três poderes, tá? Então nós temos o executivo, que é o presidente da República que exerce, o Congresso Nacional, que legisla. O Congresso Nacional é formado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, tá? E, por fim, o Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. São três poderes. Na Constituição, dizem que esses poderes são harmônicos, né? Eles se interagem, ou seja, corroboram e cooperam entre si. A realidade é outra, a gente sabe disso, né? Não vamos discutir isso. Mas é assim que está na Constituição. Então, quando lá fora se fala o governo brasileiro determinou, quando se fala o governo brasileiro, não se olha para o presidente da República. Ele é apenas o executor. Ele executa aquilo que foi legislado e foi aprovado também, se não houve nenhum tipo de veto ou qualquer coisa, por parte do Supremo. Vocês entendem? Então, como é que a coisa funciona? Quando você fala de governo brasileiro, você envolve esses três poderes. E os três poderes são reconhecidos no mundo inteiro, tá, como governo brasileiro. O presidente da República não pode sancionar nada, tá? E se ele, por exemplo, no nosso caso aqui, na nossa realidade, se ele faz uma medida provisória, essa medida provisória dura 30 dias, mas tem que ir lá para a Câmara para ser aprovada pelos deputados. E se não for, é vetado, depois desses 30 dias perde validade. E ainda tem o Supremo, que pode, como já aconteceu milhares de vezes esse ano passado, tá, de vetos que o próprio Supremo impôs as medidas, as determinações do Executivo. Então, por que eu não posso comparar, dizer assim, essa é uma cópia fiel do que é a Trindade? Simplesmente por causa dessa falta de harmonia, irmãos. Só completar aqui. Por falta dessa não existe essa harmonia, não existe uma falta de harmonia entre os poderes, tá? Eles se degladiam e, além de tudo isso, um tem poder sobre o outro. Então, eu não posso, de forma nenhuma, comparar isso de forma fiel com o que é a Trindade. Porém, eu posso dizer para vocês, na forma de você enxergar o governo brasileiro, você enxerga ele desta maneira. Entendeu? Pode falar. Na minha ignorância, então, o Deus, o Filho, o Espírito Santo é um só que atua nos dois. Não. Espírito Santo. Não, gente, olha só. Sai disso. São três pessoas. Três pessoas distintas que pensam, têm seu próprio pensamento, suas próprias ações, a sua própria maneira de ver as coisas, porém cooperam entre si, formando um único Deus. Esse que é o ponto. Tá? Não o Espírito Santo não é a natureza de ninguém e não está ali completando ninguém, ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, Jesus é uma pessoa e o Pai é outra pessoa. Três pessoas distintas, pessoas. Pensem em indivíduos, pessoas. Todos nós somos selados pelo Espírito Santo, né? Todos nós. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, porém, ele está subdividido.
Ele está em mim, está nela, está na Claudinha, está no senhor, está em todo mundo, mesmo sendo um? Não. Sim. O Cláudio quer falar. Qual um dos atributos, né, de Deus? É a onipresença. Onipresença é você estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Gente, vou até passar a palavra para o Carlos para me ajudar aqui, que é um assunto difícil mesmo. Imaginem Deus olhando para o universo. Em Salmos, eu esqueci o Salmo agora, diz que ele está assentado no seu trono e quando ele olha para baixo, ele contempla os céus e a terra. Então, vocês imaginem Deus assim, ó. Ele olha e ele contempla todas as situações de todo o universo. Não tem um meteoro que caia, uma estrela que nasça, né, que venha a nascer ou acabar, e Deus não esteja olhando e controlando aquele evento. Tá? Os olhos de Deus estão sobre todas as coisas. Então, o Espírito Santo pode habitar em mim, pode habitar na Cláudia, pode habitar no Emerson, ele pode habitar em todas as pessoas, por causa desse atributo que ele tem, que é a onipresença. É um atributo divino. Tá? Jesus, enquanto estava aqui na Terra, ele temporariamente, ele não tinha esse atributo, mas ele era onisciente. Ele conhecia o pensamento das pessoas, ele conhecia o coração humano. Ele era onipotente? Ele era onipotente. Né? Mandava o mar parar, mandava o vento quietar, né? Mas não era onipresente, porque estava limitado neste corpo aqui. Entende? Então é isso. Fala, Carlão. Pai do Senhor, meus irmãos, só para colocar algumas coisas. Quando a gente fala que só existe um Deus, é porque não tem como você conceber um outro Deus. Porque quando você fala que Deus é onipotente, é que ele tem todo o poder. Se tivesse um outro Deus, ele não poderia ser onipotente, né? Porque ele teria que necessariamente dividir esse poder com o outro. Percebe? Então, o que acontece? Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito, tudo é Deus. Tudo é Deus. Se você pegar uma garrafa de água, por exemplo, é uma garrafa de água, 2 litros de água. Pega essa mesma água, coloca uma porção dela, você coloca no congelador. A outra porção dessa água você coloca para ferver. Tudo é a mesma origem, tudo é água. Da mesma forma que tudo é Deus. Percebido de forma diferente, mas continua sendo água, concorda? Olha para si mesmo. Nós somos espírito, alma e corpo. Ou, aí tem uma discussão, né? Se é espírito e alma, se é alma e espírito é a mesma coisa. Mas, enfim, em nós mesmos, nós temos uma divisão. Né? E Paulo ele vai falar o seguinte, que aquilo que eu aprovo, eu não faço. E aquilo que eu reprovo, muitas das vezes eu faço. Logo, já não sou eu quem faço. Então, Paulo identifica que nele mesmo existe essa divisão que nem sempre é tão harmônica assim. Mas quando a gente olha para Deus, que é perfeito, você vê a harmonia disso tudo. Tudo corroborando para o mesmo propósito. Entender Deus, igual o Cleiton falou, existem pessoas que se dizem doutores em divindade, né? Doutores em Deus. Eu acho complicado, porque você está falando de uma criatura, de um ser, que existe fora de tudo aquilo que você conhece. Deus, ele existe fora do tempo, fora do universo, fora de tudo isso. Por quê? Porque Deus criou todas as coisas. Então, para ele criar o universo, ele não pode estar no universo, senão ia ficar em loop, né? Como é que ele vai criar uma coisa que ele está inserida nela? Então, Deus necessariamente está numa esfera totalmente diferente disso tudo, superior a isso tudo. E aí nós aqui estamos tentando entender isso. O que nós percebemos de Deus é que durante o transcorrer de toda a palavra de Deus, você vai ver Deus agindo como Pai, como Filho, como Espírito. Tudo isso é o quê? É Deus. É a mesma essência, a mesma substância, é a mesma coisa. Percebe? Porque Jesus vai falar o seguinte, porque eu e o Pai somos um.
E para o judeu isso era muito fácil de entender. Porque você vê que quando Jesus ele fala assim, eu sou filho de Deus, a resposta automática do sacerdote é assim, então tu está se fazendo igual a Deus. Porque eles entendiam que era a mesma coisa. Na nossa sociedade ocidental, para a gente tem essa divisão, pai, filho, mas para eles isso era muito próximo. Cara, que é isso? Então, se tu é filho de Deus, tu é Deus. Porque tinha culturalmente, desde a Mesopotâmia lá, eles já carregavam essa ideia da continuidade de pai e filho. Né? A gente já falou sobre isso aqui, que quando o pai morria, o primogênito, ele respondia como se fosse o pai. Se alguém chegasse naquela região, quem é fulano de tal? Sou eu sou o primogênito. Né? Aquela ideia de continuidade. Então, e com relação à pessoalidade, você vai ver, por exemplo, que quem separa Paulo e Barnabé para a obra missionária é quem? É o Espírito Santo. E o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé para a obra missionária e assim eles foram enviados. Então, o Espírito, ele age, né? Quem é hoje, né, que controla, que dá direção para a igreja? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. O Espírito Santo que conduz. Esse mesmo Espírito habita em mim, habita em Leito, habita em cada um daqueles que foram feitos filhos de Deus. E essa foi a promessa de Deus. Né? Eu vou para o Pai e vou enviar-vos o Espírito Santo, o Consolador, que vos encaminhará em toda justiça. Né? Então, a capacitação que nós temos hoje é fruto dessa perfeição de Deus, que é o Espírito, que vem habitar em nós. Por isso que Pedro vai, se não me engano, é Pedro que vai falar, vós sois deuses. Por quê? Porque vocês têm em si o Espírito Santo de Deus. Vocês passam a fazer parte do Pai. Percebe isso? Você está inserido agora, você foi adotado, né? Você agora faz parte dessa organização maior que é Deus. Percebe? Oi? O exemplo do água foi fantástico. Simples e objetivo. Isso. Então vocês entendem, irmãos? Falou também uma coisa aqui que é importantíssima, nós termos isso em mente. Deus está acima de tudo que Ele criou, tudo, o universo, tudo. A palavra de Deus, esse texto de Salmos, que eu falei agora há pouco, Ele está sentado no seu lugar santo e quando Ele se inclina, Ele contempla os céus e a terra. Gente, tenta imaginar o tamanho desse Deus, que está acima daquilo que Ele criou. E Ele tem que estar fora mesmo, porque Ele é Deus. Ele não pode, como o Carlos falou, Ele não pode estar incluso, tá, dentro de um sistema que Ele fez. Ele tem que estar acima dele. Vocês compreendem isso? Então, é preciso termos em mente o seguinte, tá? Quando a palavra de Deus nos informa sobre a Trindade, ela nos mostra que é impossível entendermos Deus, não temos como entendê-lo, se não olharmos com essa lente, tá? A lente da Trindade, a lente de você entender Deus, 3 pessoas. Cada uma dessas pessoas, tá, tem suas próprias atribuições. Agora, ninguém é a natureza de ninguém, nenhum deles, digamos assim, está subordinado ao outro, não existe hierarquia entre eles. O que existe é definição, e eles mesmos decidiram, tá? Uma esfera de atribuições, cada um deles exerce um papel. Pois não, meu amado, pode falar. Cleide, só para dar a referência certa, quem falou foi João, capítulo 10, versículo 32 ao 36, amém? Amém. Eu vou passar aqui. Pode falar, irmão. Tem que ligar. Bom dia, bom dia. O próprio Jesus fala, né? Quando nós fazemos oração, fala, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, ele mesmo está fazendo provando que existe uma divisão. E quando a gente encerra uma oração, a gente fala em nome do Pai, do Filho e do Santo. Mais uma vez, isso já vem diante. Alguém já provou, já leu,
custa entender, mas já é dito pelo próprio Jesus. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Né? A gente tem Amém. que pedir em nome dele. Só corrigindo uma coisinha aí. Na oração modelo que nós temos, que é o Pai Nosso, tá? Aquela oração ali que todo mundo acabou transformando numa verdadeira reza, que o propósito de Jesus não era esse, era nos mostrar como é que funciona, tá? Essa questão dentro desse contexto que nós estamos trabalhando aqui agora de manhã. Jesus fala que nós devemos orar ao Pai. Então, a sua oração, você faz ao Pai. É o Pai. Tá? Aí, quando você encerra a sua oração, você fala em nome de Jesus. Então, há um endosso, tá? E é Jesus quem dá. Mas a própria palavra nos diz que o Espírito Santo, ele, com gemidos inexprimíveis, ele leva a nossa oração a Deus. Então, meus irmãos, deixa eu até colocar de uma forma bem coloquial mesmo, mas é bem coloquial mesmo, tá? O famoso passe, tá, de um jogador para o outro para fazer o gol. Então, ele dá a bola certinha para o atacante poder fazer o gol. É exatamente isso que o Espírito Santo faz. Ele pega a nossa oração toda torta, cheia de gaps, né? Hiatos, vácuos, preenche isso, arruma a oração, deixa ela redondinha, para quando ela subir para o altar, subir certa. Vocês sabiam disso? É o que a Bíblia ensina. O Espírito Santo, quando ele fala assim, mas ele com gemidos inexprimíveis, irmãos, é porque ele está trabalhando a nossa oração, para que quando ela chegue até Deus, ela chegue da forma correta, chegue da forma certa. Olha que coisa linda! Isso que o nosso amado irmão Arquimedes falou é maravilhoso. A oração é um bom exemplo de como a Trindade trabalha dentro dela, né? Como é que as coisas funcionam. Então, é esse que é o ponto. Nós oramos a Deus, a oração modelo nos ensina isso, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, estou me dirigindo a quem? Ao Pai. Mas lá no final, é em nome do Filho que eu fecho essa oração. E o Espírito Santo, ele arruma essa oração, ele arredonda essa oração para que ela chegue certa no trono do Pai. Gente, isso é lindo demais. Isso é lindo demais. É dessa forma que eles cooperam entre si. Por isso que é um único Deus. Por isso que é um só Deus. Entendem? Amém? Eu preciso encerrar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fala, meu irmão. Fala lá. São milhões de orações fortes, né? Que chegam a Deus a certo. Deus ouve a todos. Conforme alguém falou assim, mas quem me trata é porque ele é onipotente, ele ouve a todos. Né? Nesse momento, chega tudo isso para ele e resolve cada caso. Amém, é verdade. Tá? Então, se nós entendermos desta maneira e levarmos para esse ponto, tá? Nós vamos entender claramente, queridos, tá? Que pode parecer um pouco difícil para nós entendermos a questão da Trindade, mas no olhar da palavra, usando a lente das Escrituras, a gente tem uma compreensão melhor, entendeu? Então, não tem como compreendermos Deus de uma outra maneira. Fala, minha irmã. Cleiton, só uma dúvida. Pois não. Tem uma pergunta aqui primeiro do pessoal que está na internet. Pode falar, Arlindo. Pode falar, Arlindo. Paz, Senhor. Paz, Senhor. Oh, meu Deus, que bênção! Amém. Então, em relação ao que o esposo da irmã Helena estava falando a respeito de a gente orar a Deus, eu entendo que Jesus nos ensinou a orar em nome de Jesus, orar a Deus em nome de Jesus, Deus olha para a obra que Jesus fez. É por isso que ele ouve a nossa oração, porque quando ele olha para Cristo.
fez. Então, por isso, ele ouve a nossa oração. Penso eu, né? Se eu estiver errada, vocês corrijam aí. Não, minha irmã, está correta. Deixa eu explicar por quê. Jesus, a Bíblia nos fala claramente que Jesus é o nosso advogado lá no céu, mas também é o nosso quê? Intercessor. Intercessor. É o que a Bíblia diz. Jesus intercede por nós. Ele é o nosso intercessor. Então, quando nós oramos em nome de Jesus, tá? Estamos cumprindo exatamente aquilo que Jesus nos ensinou na oração sacerdotal. Amém? Então, Jesus é quem endossa a nossa oração. Então, irmãos, é como eu falei, é um trabalho perfeito. Ele é perfeito. Gente, é perfeito. Foge a nossa compreensão por causa da perfeição, da forma como, dentro da Trindade, esse trabalho é feito. Pode falar, Diego. Peraí. Não, peraí, desculpa. Deixa a Luana falar primeiro, aí você fala. Pode falar, Luana. Não, o Espírito Santo, então, é uma curiosidade. Ele tem, então, uma forma física, falando assim, tem um formato. Tem Jesus, né? A gente vai ver Jesus, vai ver a Deus. Eu queria saber se o Espírito Santo também tem uma forma. Será que tem uma forma material? Não, deixa eu explicar para você sobre isso. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz o seguinte, que Deus é em espírito, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Amém? Aí vem Jesus. Por que Jesus veio? Justamente para, na sua revelação humana, nós contemplarmos Deus. Então, quando Jesus chega para você, você quer conhecer o Pai? Ele falou isso para... Acho que foi Filipe, né? Filipe, Está isso. tanto tempo convosco? Isso, Filipe. Está tanto tempo comigo, camarada, e você me pergunta, mostra meu Pai? Olha para mim. Olha para mim. Você me vendo, você vê o Pai. O Pai é como eu sou. Então, a gente precisa entender que quando Jesus se revela na forma humana, ele nos traz a ideia de Deus como um ser, como uma pessoa, que você pode tocar, com quem você pode conversar. Entendeu? Porque, veja bem, se eu chego para você e falo assim, Deus é um espírito, aí você, poxa, mas conversar com o espírito é um negócio complicado. Né? E aí? Não, Jesus veio nessa forma revelada, da maneira como ele se apresentou, para nos mostrar que Deus é uma pessoa, o Pai é uma pessoa, o Espírito é uma pessoa. Então, quando Jesus fala assim, você quer conhecer o Pai, você quer saber como é que o Pai é? Olhe para mim, eu e o Pai somos um. Você entende? Então, não existe, Espírito não tem forma. Espírito não tem forma. Não existe forma no Espírito. A Bíblia fala dos seres espirituais, quando eles se manifestam, tá? Eles podem tomar uma forma humana. Tá? E como já aconteceu, na Bíblia toda a gente tem N exemplos. Né? Lá em Gideão, quem é que aparece para Gideão ali? Ali é uma teofania. Ali é uma teofania. Quem é que aparece para Abraão, lá em Gênesis? É uma teofania. Teofania o que é? É o Jesus aparecendo, a segunda pessoa da Trindade se manifestando, entende? Então, a gente precisa entender que esse mundo espiritual, ele tem capacidade para se materializar de uma forma visível para que nós possamos interagir, tá? Mas não que essa seja a forma deles, tá? Espírito é espírito, não tem forma. A Bíblia também fala sobre isso, não existe forma. Amém? Senão não haveria essa orientação bíblica dizendo os adoradores de Deus o adoram em espírito e em verdade. Então é uma coisa que lá no seu interior, lá no seu espírito, a Bíblia fala que o nosso espírito é a lâmpada do Senhor. Isso aí é outra coisa linda, está em Provérbios, se eu não me engano, tá? Que o nosso espírito, o espírito humano, é a lâmpada do Senhor. Tá? É onde ele se comunga conosco, é onde ele fala conosco, é onde nós temos relação com ele. Amém? Amém? Mas é tudo assim, desta maneira. Tá bom? Diego, né? Fala, Diego.
Pastor, só um perdão da ignorância, tá? Mas assim, eu estou entendendo perfeitamente a questão da verdade do raciocínio. Só que eu tenho uma dúvida. Os três são pessoas separadas, mas são a mesma essência, digamos assim. Por que naquele momento, por exemplo, que não existe hierarquia entre eles, por que naquele momento Jesus fala assim, pai, por que me abandonaste? Se eles são a mesma essência, por que ele se sente abandonado por Deus? Não uma dúvida. Não, amém, totalmente permitida. Amado, olha só, a experiência que Jesus passou, ele não sabia como é que era. Ele viveu naquele momento. Então, quero que vocês entendam o seguinte, a união entre as três pessoas da Trindade, tá? O vínculo que eles possuem é perfeito, perfeito. Tá? É algo que transcende a nossa capacidade de poder absorver isso. Não dá. Nós não temos mente para poder raciocinar em cima disso. Mas podemos entender uma coisa. Tá? Um vínculo desse tipo, forte como ele é, de alguma maneira, tá? Quando ele é quebrado, e aí vamos voltar para o caso de Jesus lá na cruz. Tá? Naquele momento, irmãos, lá em Isaías, no capítulo 53, diz assim, e agradou Deus moê-lo, por nossa causa. Deus virou as costas. Naquele momento, Jesus era pecado. Quero que vocês entendam o seguinte, e o pecado precisava ser julgado ali na cruz. Não era Jesus que estava sendo julgado, era o pecado. A Bíblia diz, e ele o fez pecado por nós. Então, quando Deus vira as costas, esse vínculo é quebrado. E Jesus tem a experiência mais dolorosa de toda a sua existência eterna. A separação, ter esse vínculo quebrado. Gente, não dá para a gente imaginar o tamanho dessa dor. Quando Jesus chega no Getsemane, tá? Ele diz assim, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, tira ele de mim, tira essa responsabilidade de mim, contudo, seja feita a tua vontade. Era que Jesus estava antevendo essa separação, algo extremamente doloroso. Gente, se nós tivéssemos 1%, só de compreensão da dor, e isso que Jesus, era infligida na pessoa de Jesus, por conta dessa separação, nós seríamos outras pessoas, seríamos cristãos diferentes. Cristãos diferentes, irmão. Mas nós não temos esse entendimento. E Jesus suportou essa dor terrível, porque a dor na cruz, às 6 horas pendurada, né, firmando no pé, aí doía o pé, aí ele puxava com os braços, doía os braços, firmava no pé, deu 6 horas esse vai e vem, não se compara à dor da separação dele com Deus. Então, quando ele fala assim, Senhor, por que, Pai, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor virou as costas para mim? Ele não entendia aquilo. Era algo que para Jesus era complicado, entendeu? Porque era uma experiência inédita para ele. Mas ele precisou passar por isso para que a cruz funcionasse na nossa vida. Amém, irmãos? Só uma observação. Tudo bem. Quando Jesus está ali, ele toma sobre si todos os nossos pecados. Aí a gente tem que voltar um pouquinho, lembrar daquela hora que a gente teve lá atrás, que Deus não suporta o pecado. O pecado faz separação entre você e separação entre Cristo. Está tomando os pecados sobre si. Naquele momento ele está com o meu pecado, com o seu pecado. Nesse momento há uma separação. O pecado me separa de Deus. A gente tem que guardar dessa passagem. Amém. Não importa o que aconteça, o pecado me separa. Então, naquele momento, ele perdoa a essência da Trindade, naquele momento. Não. Ele permanece sendo Deus, porque se ele não fosse Deus, ele não teria poder para reaver. A minha vida é minha, eu sou autor da vida. Amém. E eu tenho poder para tomá-la de volta. Mas naquele momento, ele está levando o meu pecado sobre si. Ele está tomando as minhas iniquidades. Naquele momento, ele está sendo um cordeiro que está sendo sacrificado. Naquele momento ele tem aquela, como é que se diz, aquele ato de colocar a mão e levar os pecados sobre si. Ali ele está morrendo por amor de mim, por amor de você.
Naquele momento ele está com todos os nossos pecados. Naquele momento Deus... Sim, daqueles que ainda iam nascer e tudo mais. Precisamos entender o seguinte: esse tipo de situação provocou uma dor terrível na pessoa de Jesus. Mas em nenhum momento, presta atenção, Jesus sempre manteve a sua natureza divina, porque não tem como você abrir mão de uma natureza. Minha natureza humana, se eu abrir mão dela, eu morro. Então, não tem como você fazer isso. Tá? Jesus tinha as duas naturezas. Manteve essas naturezas até o último suspiro dele. Quando ele ressuscita como com o corpo transformado, glorificado, já como a segunda vez, ele recebe de volta aquilo que ele tinha deixado por nossa causa. Como ele mesmo diz, né? Glorifica-me com a mesma glória que tinha. Seria esse o complemento? Pai, Filho, né? E depois ele volta do inferno, ele volta puro, Espírito Santo. Não. Ele aparece para a pessoa. Não, porque quando ele vai ser batizado ali, você já vê a figura do Espírito, né? A Bíblia testifica sobre isso. O Espírito desceu como né? A pessoa que está olhando ali para ver a forma, parecia como uma pomba sobre ele. E o mesmo Espírito impeliu ao deserto para ser tentado. Ele não aparece aos discípulos como um homem. Não. Ele fala, quando ele Fala chega, para Tobé. a primeira coisa que ele fala é o seguinte: ali ele já está na forma glorificada. O corpo dele, né, real, digamos assim. E ele vai chegar, a primeira coisa que ele vai falar é o seguinte: cadê? Tem um pãozinho, não? E tal. Ele come com Pedro na praia. Então, o corpo dele já é um corpo transformado, glorificado, vamos dizer assim. Tá? Então, até mesmo para ele poder interagir com os discípulos. Agora, o ponto em questão que nós precisamos entender, não era o Espírito que estava ali, era Jesus ressuscitado em um corpo glorificado, que é o mesmo corpo que nós teremos, irmãos. É o mesmo corpo. O corpo que rompe parede. A Bíblia diz que a casa estava fechada, portas e janelas. Eles estavam com medo, tá, de serem também levados pelos romanos. Né? Então se trancaram dentro daquela casa. E aí, de repente, Jesus aparece entre eles, com as portas e janelas fechadas. Então não tem parede, não tem tempo e espaço que segure um corpo assim. Mas era um corpo. Entende? Sim. Amém, queridos? Vamos encerrar? Vamos ficar de pé? É um assunto quente. É um assunto quente. Amém. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento de escola bíblica. Obrigado a Deus, querido, por essa interação do teu povo aqui. Meu Senhor, que o Senhor venha confirmar tudo que nós vimos aqui em nossos corações, as dúvidas, que vão ser muitas, e é natural que aconteçam. Senhor, à medida que o tempo for passando, a gente vai dirimindo dentro desse programa que estamos elaborando. Deus querido, nos ajude apenas na compreensão do principal, de que Tu és Deus eterno, bondoso, maravilhoso, que é o nosso Deus, que é o Deus que cuida de nós, que está ao nosso lado o tempo todo, um Deus que está acima do próprio sistema que criou. Pai, é um Deus imenso, grandioso, que nós nem temos uma condição de podermos imaginar como é. Mas te louvamos, Deus, porque para esses seres pequenininhos aqui, insignificantes, Tu tens dado, Senhor, a participação na Tua glória. Te louvamos por isso, meu Deus, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém.